Participantes: Ana Clara, Augusto Sansana, Isaac Vidal e Maria Luísa do Nascimento Flor. Trabalho sobre espaço agrícola e industrial nos Estados Unidos. Como é o espaço agrícola nos Estados Unidos? Quais são os principais produtos agrícolas cultivados e quais são os principais destinos dessas mercadorias? Os Estados Unidos é o maior produtor agrícola do mundo. Isso se deve principalmente ao seu elevado nível de mecanização dos setores agropecuários. O país dispõe dos mais diversos tipos de biotecnologia, máquinas, implementos, insumos, etc. Sua grande produção agropecuária divide-se em faixas, cinturões denominados belts, os quais são especializados em determinados cultivos ou criações. Eles são definidos conforme as condições climáticas e os tipos de solo. É importante ressaltar que esses cinturões não constituem áreas monocultoras, pois além do cultivo principal, existem também cultivos secundários. De modo geral, podemos separar esses cinturões em 4 grandes zoneamentos agrícolas: a região sul, a região nordeste, as planícies centrais e a região oeste. Na região sul, há um predomínio de planícies e clima subtropical. Isso faz com que desenvolva-se na Península da Flórida e fachada do Golfo do México a fruticultura, ou fruit belt, com destaque especial para os cítricos, principalmente a laranja. Na região nordeste, há o Cinturão Verde, ou Green Belt, que é uma região que abriga uma grande população, calculada em mais de 100 milhões de pessoas. Para atender a toda essa população, a agricultura é responsável por produzir hortifruti granjeiros, que são hortas, granjas e pomares. Essa área é composta principalmente por pequenas propriedades, localizadas no entorno das áreas urbanas. Além dessas atividades, destaca-se também o Dairy Belt, que é o cinturão dos laticínios, que consiste basicamente na criação intensiva de gado leiteiro. Nas planícies centrais, há enormes propriedades, que se agrupam em 3 principais cinturões: o I-Belt, que é especializado no cultivo de trigo, que ocorre ao norte plantando-se na primavera e colhendo-se antes da nevasca, e mais ao sul onde é plantado no inverno; o Corn Belt, que é especializado no cultivo de milho, e o Cotton Belt, que é especializado no cultivo de algodão, ocorrendo tradicionalmente no sul, por ser uma região mais quente. É importante ressaltar que a produção desses belts é intensiva, comandada pela agroindústria. Dessa forma, são comumente utilizados em grandes proporções insumos agrícolas e industrializados, como rações, sementes geneticamente modificadas, fertilizantes, inseticidas, entre outros. Na região oeste, há 2 sistemas muito distintos: o Ring Belt, onde há as maiores propriedades rurais do país, dedicadas principalmente à pecuária bovina de corte e ovina, que são ovelhas, carneiros e cordeiros. Esse cinturão localiza-se nos planaltos da Colômbia e do Colorado, que são áreas de clima predominantemente árido e semiárido, e o Dairy Farm, que são fazendas típicas do sul da Califórnia, área bastante árida onde se desenvolve uma fruticultura, tendo destaque principalmente a produção de laranja, uvas, morangos, além ainda de legumes e verduras. Em relação às exportações, os Estados Unidos são os maiores exportadores agrícolas do mundo. Somente em 2018, por exemplo, a produção exportada somou 139,5 bilhões de dólares. As culturas mais comuns por lá são o milho e a soja, e são os itens que mais saem para o exterior. Os 5 principais produtos dos Estados Unidos são a soja, o milho, frutos secos, carne bovina e o algodão. Em relação aos mercados exportadores, destacam-se o Canadá, o México, o Japão, a China e a Coreia do Sul. O Nordeste dos Estados Unidos foi a primeira região do país a se industrializar. Como essa industrialização se deu apoiada no desenvolvimento das indústrias de base, típicas da primeira e da segunda revolução industrial, os setores de mineração e siderúrgica sustentaram o desenvolvimento de vários outros segmentos industriais, como de bens intermediários e de bens de consumos duráveis, os quais se mantiveram por décadas como grandes âncoras da economia estadunidense. As grandes siderúrgicas, por exemplo, instalaram-se no estado da Pensilvânia, enquanto a cidade de Detroit, no estado do Michigan, foi um grande centro da indústria automobilística. Chicago, no estado de Illinois, tornou-se importante centro fabril, com indústrias de equipamentos agrícolas e de material de transporte ferroviário, e atualmente é o terceiro maior parque industrial do país, superando apenas Los Angeles e Nova York. Por se tornar uma região mais industrializada do país, o Nordeste dos Estados Unidos ficou conhecida como o Cinturão das Manufaturas. Neste período, uma nova dinâmica econômica se estabeleceu no território dos Estados Unidos. Com a canalização de grandes investimentos para a região sul e oeste, esses investimentos criaram novas áreas industriais, ligadas principalmente ao setor de alta tecnologia, típicos da terceira revolução industrial, como informática, microeletrônica, robótica, aeroespacial, biotecnológica e química.
O avanço dessas atividades promoveu um grande dinamismo econômico nessas regiões, que passaram a formar o chamado Sulbete ou Cinturão do Sol. Vários fatores contribuíram para isso. Os estímulos oferecidos pelo governo, a costa oeste recebeu um grande número de indústrias bélicas de alta tecnologia, criadas estrategicamente para ampliar o poder militar do país durante o conturbado período da Guerra Fria. A principal área industrial dessa região está no eixo São Francisco-Los Angeles, estado da Califórnia, que se destaca pela presença de um parque industrial diversificado com indústrias de alta tecnologia, tal como as que se concentram no Tecnopolo, do Vale do Silício, além de petroquímicas, automobilísticas, aeronáuticas, navais e outras. Na parte sul, por sua vez, destaca-se as avançadas indústrias ligadas ao setor aeronáutico e aeroespacial, mas no sul também se destaca as indústrias petrolíferas, com a descoberta e a exploração de enormes campos de petróleo no Texas e no Golfo do México, ocorridas ainda nas primeiras décadas do século XX. Surgiram grandes companhias petrolíferas, como a Texano Texas Company e a ExxonMobil, ambas no Texas, empresas que atualmente controlam boa parte da produção mundial de petróleo. Na atualidade, o setor industrial mundial caracteriza-se pela intensa luta por mercado, resultante do aumento da concorrência internacional. Neste processo, os Estados Unidos tiveram uma queda em sua participação no total da produção mundial. Nos últimos anos, a produção do Japão, da União Europeia e dos novos países industrializados, Brasil, México, China, Coreia do Sul e Índia, ocupou uma parcela considerável do mercado global. Os principais produtos industrializados são insumos industriais, aeronaves, autopeças, produtos de informática, automóveis e equipamentos de telecomunicação. Seus principais parceiros comerciais são a China, Canadá, Japão, Reino Unido, México e Índia. Questão C. Quais são as principais semelhanças e diferenças do espaço agrícola e industrial neste país com o espaço agrícola e industrial no Brasil? O espaço agrícola. Assim como no Brasil, uma das principais mercadorias agrícolas dos Estados Unidos é a soja. Entretanto, o mercado utiliza de recursos e noções imperialistas, impondo impossibilidades burocráticas ante os produtos brasileiros, custo Brasil, que por diversas vezes são constituídos em maiores quantidades que nos Estados Unidos, mas não alcançam a margem de lucro estadunidense. A produção de etanol nos Estados Unidos da América é concebida pelo milho, contraposta à do Brasil, em que se utiliza a cana-de-açúcar. Ademais, é imperativo ressaltar que a produtividade da cana é maior que a do milho. Além dele ser utilizado na produção de industrializados, como bolachas, salgadinhos, refrigerantes, entre outros, em síntese, o resultado é o aumento no preço do insumo por ser amplamente utilizado. Outro estorvilho que subjuga a competitividade dos produtos brasileiros no comércio exterior é a defasagem tecnológica das indústrias nacionais, o que não é contemplado no desenvolvimento técnico-científico estadunidense, extremamente automatizado e mecanizado, com estratégias, por exemplo, de biotecnologia. Além de todos esses entraves, o comércio exterior de um país precisa de uma rede de transportes bem aparelhada, em que haja a integração entre os diversos modais, as quais os Estados Unidos desfrutam. Entretanto, no Brasil, a infraestrutura ferroviária, rodoviária e portuária é pouco integrada, insuficiente e cara. Em síntese, é fulcral salientar que a ocupação colonial, principalmente litorânea, é evidente em ambos os estados. Afinal, os conflitos agrários e antigos latifúndios concentram-se nessas regiões do espaço geográfico. O espaço industrial. As resplandecentes nações desenvolvidas, como os Estados Unidos, manifestam notoriamente um conspícuo domínio no fazer tecnológico e científico. Conquanto nós, no Brasil, um país de terceiro mundo, trabalhamos com as técnicas de seus saberes ultrapassados,
ou majoritariamente, extraímos as bem-aventuranças de nossas terras, a fim de conduzi-los em seus galardoados progressos. A priori, é mistério salientar o Nordeste estadunidense como um monopólio de indústrias de base, aeronáutica, automobilística, tecnológica, entre outras. Esse desenvolvimento é propiciado pela dinâmica do espaço geográfico nessa região, como, por exemplo, as vias de transporte pela vasta hidrografia e a riqueza de jazidas minerais de ferro na região dos Grandes Lagos. Em contrapartida, o Nordeste brasileiro é extremamente precarizado, assolado pela fome e pelo clima semiárido, que não é proveitoso à produção. Uma obra literária que elucida as dificuldades nessa região é Vidas Secas, do escritor Graciliano Ramos, que narra a história de uma família pobre da região semiárida nordestina e sua luta diária por trabalho e comida, a fim de sobreviver. De acordo com Milton Santos, importantíssimo geógrafo brasileiro, em seus critérios de regionalização, trata o Nordeste a partir de uma herança histórica de uma resistência à difusão do meio técnico científico informacional, rugosidades no espaço geográfico. No período colonial, as zonas de porto eram essenciais para a comunicação com as metrópoles. Portanto, ambos os países, em suas regiões litorâneas, justamente pela herança da comunicação e troca comercial facilitadas por esse critério geográfico, possuem um legado histórico do litoral bem desenvolvido em seus critérios econômicos e industriais. Milton Santos denomina o Sudeste e Sul do Brasil como regiões consolidadas em técnicas, ciência e informação.